Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Hoje vamos falar do teste do sinal. É um teste de hipótese não paramétrico. Esse teste do sinal, como eu disse para vocês, é um teste não paramétrico. O que é um teste estatístico não paramétrico? É um teste onde ele não faz nenhuma suposição com respeito ao formato da distribuição dos dados. Os testes que a gente viu antes, os testes chamados paramétricos, eles supõem que a distribuição tem uma forma específica, né? Mais precisamente a distribuição é normal. Ou faz suposições a respeito de parâmetro. A variância da população tem que ser constante, igual a uma outra variância de uma outra população, a variância tem que ser conhecida, enfim, o teste paramétrico ele faz alguma suposição à população de onde você tirou a amostra. No caso do teste não paramétrico, ele não precisa de nada, nenhuma dessas suposições. Basta que os dados sejam ordinais, né? E teste do sinal é um desses testes não paramétricos. O teste do sinal é um teste muito simples. Basicamente, o que eu preciso do teste é saber se o valor da sua amostra está acima ou abaixo de um valor hipotético ou de um outro valor. Se ele está acima, né, ele recebe um sinal mais, se ele estiver abaixo, ele recebe um sinal menos. E valores iguais, ele recebe o valor zero. Esse teste de sinal ele tem um pequeno probleminha, porque é o seguinte, para ele, as diferenças, a magnitude das diferenças não faz a menor importância na hora de você estiver analisando os dados. Então, por exemplo, uma diferença de mais 10 ou uma diferença de mais 2, para ele considera apenas um sinal mais. Então, a magnitude 10 e 2 ele não leva em consideração. Basicamente, qualquer teste de paramétrico, o que eles testam a respeito da mediana. No caso aqui do teste de sinal, ele pode ser usado para testar se a mediana de uma população é igual a um certo valor ou não. Seria muito parecido com o teste T para média. O teste de sinal também pode ser usado para testar a diferença entre as medianas de duas amostras dependentes. O que são amostras dependentes? São aquelas amostras do tipo antes e depois, que a gente chama de amostras pareadas. Seria semelhante ao teste T para a diferença entre médias de duas amostras pareadas. Bom, quais são as etapas no teste de sinal? Basicamente, são as mesmas etapas do teste de hipóteses paramétricos. Primeiro passo, você tem que formular as hipóteses nula e alternativa. Segundo passo, você tem que definir o tamanho do nível de significância, né, do teste, o alfa. Terceiro passo, você tem que calcular uma estatística de teste. No caso do teste de sinal, se o tamanho da amostra for menor do que 25 ou igual, né, a nossa estatística de teste, que eu vou chamar aqui de S, vai ser o menor entre dois valores, o S mais e o S menos. O que seria esse S mais? Seria a quantidade de sinais positivos. E o S menos seria a quantidade de sinais negativos. Agora, caso a amostra seja maior do que 25, a gente pode usar a aproximação normal. Então, a estatística S padronizada. Então, pelo que vocês estão vendo aí, eu tenho que usar a estatística S mais meio, que é uma correção de continuidade, menos 0,5 vezes o tamanho da amostra, dividido por 0,5 de novo, vezes a raiz quadrada de n. Então, essa estatística Z, ela usa a aproximação normal. O quarto passo é usar uma regra de decisão. Essa regra de decisão, basicamente, você vai rejeitar H0 se a sua estatística de teste, que eu vou chamar de ET, estiver dentro da região crítica, RC, ou você vai rejeitar H0 se o p-valor do seu teste for menor ou igual ao alfa. Basicamente é o mesmo que a gente viu em teste paramétrico. E o quinto passo você vai concluir o teste dentro do contexto. Bom, vamos entrar mais um pouco de detalhes no cálculo da estatística de teste, o passo 3. Basicamente, o que tem que ser feito no teste de sinal? Você vai ter que atribuir um sinal positivo se o valor da amostra for maior que a mediana hipotética, que eu estou chamando de M, um sinal negativo se o valor da amostra for menor que o valor M, e zero caso o valor da amostra seja igual a M. No caso de duas amostras, você vai atribuir o sinal mais se o valor da amostra 1 for maior que o valor da amostra 2, o sinal menos se o valor da amostra 1 for menor que o valor da amostra 2,
e zero caso os dois valores das duas amostras forem iguais. No caso de haver zeros, né, nós vamos ignorar esses zeros, a gente vai contar a quantidade de sinais positivos, né, vamos denotar por S+, e vamos contar a quantidade de sinais negativos e vamos denotar por S-. O tamanho da amostra vai ser a soma dessas duas quantidades, S+ e S-, e a estatística de teste, como eu tinha dito para vocês, vai depender do tamanho da amostra. Se a amostra for pequena, menor ou igual a 25, o S, que é a nossa estatística de teste, vai ser o menor dos dois valores, de S+ e S-. E a gente vai rejeitar a hipótese nula se essa estatística de teste, o S, né, for menor ou igual ao valor crítico, um valor tabelado, que a gente vai obter de uma tabela própria do teste de sinal. Caso a amostra seja considerada grande, uma amostra maior do que 25, a gente vai calcular a estatística S padronizada, que a gente vai usar o S mais 0,5, né, que é a correção de continuidade, menos 0,5 vezes o tamanho da amostra, N, sobre 0,5 vezes a raiz quadrada do tamanho da amostra, que é o N. Nesse caso, como a gente vai usar a distribuição normal, a gente vai rejeitar a hipótese nula se essa estatística de teste, que é a Z, né, estiver dentro da região crítica, ou caso a gente vai rejeitar a hipótese nula se o p-valor for menor ou igual a alfa.